Pessoal, desculpa as pessoas que estavam nos esperando para começar a live, está um pouquinho atrasada, a Flavinha já está entrando, a gente teve um problema de conexão aqui, por isso eu nem estava agendada para essa live e eu acabei conseguindo entrar com o meu dispositivo para conseguir fazer essa live sair. Estou aguardando a Flávia ali, que já está entrando e chamando os nossos convidados. É uma live que promete muito. Me façam saber se vocês estão aí. Se vocês estão nos. Agora sim, tá vendo? Antes a gente entrou errado e vocês não apareciam, e aí a gente começou a ficar desesperado e viu que a gente estava no lugar errado. Tudo bom, Aparecida? Boa noite. A Soniu, tudo bem? Boa noite. Aguardando aqui, agora a Flávia está chamando com esse novo link ali os nossos convidados. E aí a gente já vai começar. Que loucura! Marlúcia, Cristine, já vão botando assim da onde que vocês estão falando para a gente saber onde é que vocês moram. Oi, Eda. Tudo bem? Rio de Janeiro, a Daniele. Pati. Hoje a gente está na expectativa que não vai ter só fibromialgico aqui para falar com a gente, para assistir a gente, mas vai ter bastante gente importante nos assistindo hoje. Flávia, que sufoco, Flávia, estava falando para o pessoal aqui. Oi, pessoal. Eu estou aqui agora encaminhando para os advogados para eles entrarem também. Gente, que sufoco! Que sufoco, Flávia! Se isso não vai gerar uma crise, então nada mais gera, hein, Flávia? Não. Amanhã estão as duas de cama, Flávia, pelo amor de Deus. Se eu não infartei agora, eu não infarto nunca mais. Ai, meu Deus do céu! Eu até vou colocar nos grupos aqui, Flávia, se vocês me permitem aqui, o grupo que estava esperando. Por favor. Então, eu vou falando aqui, Karen, pode ir colocando aí nos grupos. Peraí que eu vou me descer, que agora sou eu que tenho que me descer, né? Eu vou me descer, tu vai... Tá, então, gente, aí teve um probleminha, as pessoas que não entendem da tecnologia, mas eu, graças a Deus, a Karen entende um pouco mais que eu. Estava tudo preparadinho, eu não consegui entrar. Mas hoje a gente está aqui para falar da lei PCD, que está gerando tanta polêmica, então a gente resolveu vir aqui para dar o nosso posicionamento para vocês, acho justo a gente se posicionar, e junto a gente trouxe 3 advogados para poder esclarecer muitas dúvidas, né? Nos grupos de WhatsApp, todo dia a gente vê pessoas com dúvidas sobre essa lei, quais são os direitos, né? Então, a gente vai tentar esclarecer da melhor forma possível para vocês. E mais, eu tenho uma surpresa, porque a advogada doutora Ana, que vai estar aqui com a gente, ela preparou com muito carinho um documento. Na verdade, ela está finalizando esse documento. E quem estiver assistindo a live, depois é só seguir ela no Instagram, o Instagram dela. Depois eu vou pedir para ela passar certinho e chamá-la no privado, que ela vai disponibilizar esse material. Então, achei muito bacana, até quero agradecer demais a Ana por isso. Ela é advogada e ela é fibromiálgica, então ela entende o que a gente passa, né? E ela se sensibilizou sempre, desde quando eu conheci a Ana, ela é muito solícita, se colocando à disposição para nos ajudar. E aí ela achou uma forma de nos ajudar com essa live, que é fazendo esse material para que todos tenham acesso, tá? Então, assim, não vou me prolongar muito, porque a gente tem bastante assunto. Eu quero chamar a Karen, porque a Karen, ela vai se colocar no ar de novo, porque a Karen, ela iniciou junto com o Daniel, e eu quero que ela explique para vocês todo esse histórico até aqui, então, sobre a lei PCD, como que chegou até aqui, tá? Pode falar, Karen. Então tá, pessoal, eu nem ia participar da live, né? Mas a Flávia me pediu para dar um breve histórico para vocês, como ela disse, para que se possa entender como se chegou até aqui, tá? Então, assim,
A Anfibro, ela oficialmente nasceu em 2019, mas, na verdade, nós nos encontramos como grupo em 2018. Nós éramos um grupo de 6 pessoas que procurou o Ministério Público pedindo ajuda pelas razões que vocês sabem, pela falta de direitos, por não conseguirmos nos afastar. Eu estava muito doente na época, o Daniel também, enfim. Conversando durante várias reuniões com a promotora, muito querida, que nos ajudou muito, a doutora Rosane, não me lembro o nome dela, o sobrenome dela agora, ela nos disse o seguinte: olha, eu cheguei à conclusão que vocês não têm direitos porque vocês não têm leis que concedam esses direitos. Porque não existe direito se não existe uma lei que o anteveja. Então, o conselho que eu dou para vocês é procurem o legislativo. E, de preferência, iniciem nas casas mais baixas, que vão acolher vocês de forma mais rápida. E foi o que nós fizemos. Primeiro fomos à Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, fomos acolhidos por um deputado, nos orientou a nos organizarmos e a propor uma lei municipal. Fizemos uma pesquisa rápida e entendemos que a lei mais rápida de ser proposta e que chamaria a atenção para a nossa causa seria a lei das filas, a polêmica lei das filas, que depois aprovamos no Brasil todo, em vários estados, e que daí chamou a atenção até da própria SBR, que se posicionou contra essa lei. E que nós entendemos o porquê do posicionamento contra, né? Mas, enfim, explicamos que aquela lei tinha nascido como um primeiro passo para que a gente pudesse entrar no legislativo. Bom, aí sentamos, eu e Daniel, na época já a Anfibro nascendo, ele presidente e eu vice-presidente, e pensamos o seguinte: agora vamos escrever um projeto de lei junto com o deputado que realmente mude a vida do fibromialgico, que seja realmente importante para nós. E aí criamos a lei do PCPF, né, o projeto de lei do PCPF, que diz o seguinte: dentre outras coisas, ele prevê o atendimento multidisciplinar, a participação da comunidade na formulação de políticas públicas, disseminação de informações, incentiva a formação e capacitação de profissionais especializados ao atendimento da pessoa com fibromialgia e seus familiares, estímulo da inserção da pessoa com fibromialgia no mercado de trabalho, estímulo à pesquisa científica. Então, dentre tantas outras coisas, essa lei é importantíssima demais. Esse é o projeto de lei 3010, do deputado Dr. Leonardo. Porém, num determinado momento, veio à cabeça a lei do autismo, que diz que, para todos os efeitos, uma pessoa do espectro autista é considerada pessoa com deficiência. E nós pensamos assim: opa, peraí, autismo é invisível, fibromialgia é invisível. Autismo se apresenta num espectro, fibromialgia se apresenta num espectro. Não existe exame que comprove essa doença, não existe exame que comprove a outra. Gente, o que se aplica ao autismo se aplica à fibromialgia. E acrescentamos, então, esse artigo que diz que, para todos os efeitos, a pessoa com fibromialgia é pessoa com deficiência, baseado na lei do autismo. Mas o nosso alvo principal não era esse artigo, era a lei como um todo. Qual não foi a nossa surpresa quando começamos a ser muito combatidos em relação a isso, né? E não entendíamos por que o autismo não era. Até hoje não entendemos por que os fibromialgicos são tão combatidos e o autismo não é, né? Até porque, gente, o Elon Musk é autista, a Letícia Sabatella é autista, o Messi é autista, né? Então, assim, por que eles são PCD? E, por exemplo, a Flávia, que ontem passou, a Flávia, que eu conheço o caso dela, que é um caso extremamente gravíssimo, não é, né? O que tem de diferente? E aí a gente começou também com a aproximação do Eduardo, da CIF Brasil, que nos trouxe toda essa questão da CIF. Nós começamos a entender que talvez nós não estivéssemos no caminho correto e que talvez os autistas também não estivessem no caminho correto, tentando usar o modelo biomédico para classificar funcionalidade. E aí partimos para um outro projeto de lei, que é o Programa Nacional de Saúde Funcional,
que é um programa que a gente acredita muito e que vai englobar todas as patologias, até porque dentro da própria Anfibro nós temos pessoas com síndrome da fadiga crônica, nós temos pessoas com lúpus, nós temos pessoas com dor complexa regional. Hoje não se fala mais só de fibromialgia, mas de dor crônica, né? É uma coisa muito mais ampla. Então, por que a fadiga crônica não pode e a fibromialgia pode? Então, realmente, eu acho que tem algumas coisas que a gente precisa rever, mas, enfim, não quero me alongar, só para dizer para vocês que o posicionamento da Anfibro ele muda ao longo dos tempos, mesmo tendo eu e o Dani sentado escrito essa proposta de lei junto com o deputado, depois, ao longo do tempo, nosso entendimento ficou diferente. Mas é o que nós temos hoje. Passo de volta a palavra para a nossa queridíssima presidente da Anfibro, Flávia Mesquita. Me retiro e a bola está contigo, minha querida. Tá bom, obrigada, Karen. Obrigada. Então, pessoal, até como a Karen falou, eu vou até pedir desculpa para vocês, porque eu ando num período um pouco ruim, com alguns probleminhas, e vocês sabem quando a gente está com dor, está com alguns sintomas aí da fibro que deixa a gente um pouco com déficit de atenção. Então, eu não estou conseguindo memorizar, eu preparei um texto, eu li, eu falei, quer saber, eu vou ter que ler, porque é um assunto importante, eu não posso perder uma vírgula desse texto, né? Então, quero também agradecer toda a minha diretoria que me ajudou nesse momento, e me ajudaram também nesse texto, que é tão importante, porque a gente vai estar explicando o nosso posicionamento para vocês, tá? Então, só que antes de falar do nosso posicionamento, eu tenho que manifestar a nossa inconformidade sobre a postura de certos profissionais da saúde em relação aos fibromialgicos e as suas afirmações de que não há necessidade de afastamento no trabalho e que esses devem ser mantidos no mercado competitivo como pessoas saudáveis e produtivas pelos mesmos postos de trabalho. Então, vários profissionais, inclusive, eles consideram a fibromialgia como uma depressão mal curada ou oculta. E por isso que eles não entendem o porquê se iniciou o processo que equipara o fibromialgico aos PCDs. Então, vamos lá. Primeiro ponto. Pessoas desprovidas de necessidades em comparação com outras que não dispõem do básico para viver e não contam com a atenção básica primordial do poder público, será que tais profissionais já trataram algum fibromialgico pelo SUS? Esses que falam que são contra, será? Tem noção dos meses e anos numa fila de espera para conseguir uma consulta, um exame e até um retorno? Segundo ponto, muitos fibromialgicos, devido principalmente à negligência de alguns profissionais de saúde, já têm um alto grau de comprometimento crônico da sua discapacidade, o que pode até ser irreversível. Então, terceiro ponto, se os autistas, como a Karen estava falando, né? Se os autistas, assim como os fibromialgicos, têm sintomas e graus diferenciados, então como nós não podemos ser inseridos nessa lei, né? Por quê? E a lei PCD, né, 13.146 de 2015, no artigo 2º, ela diz que considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual interação com uma ou mais barreiras pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade, agora preste atenção aqui, ó, em igualdade de condições com as demais pessoas. Aí eu pergunto, fibromialgico consegue competir com pessoas saudáveis no mercado de trabalho? Não tem como. Outro ponto que a lei determina, avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial. Nós não somos avaliados da forma correta e justa. Temos graus de complexidade na fibromialgia, temos dor crônica, sintomas diversos, e por isso a avaliação biopsicossocial é tão importante para a gente. E a lei PCD é justamente para nos inserir no mercado de trabalho, porém de maneira justa. A lei PCD, ela
não determina a aposentadoria 100% dos fibromialgicos, e sim, ela garante um trabalho justo e digno, assim como a aquisição de outros direitos conforme cada situação, conforme cada pessoa, a situação de cada pessoa, para que resulte em danos socioeconômicos menores. E aqueles que realmente não têm condições de trabalhar, que consigam benefício sim. Por que só o fibromialgia é tratado como uma doença que, a pessoa pode trabalhar, senão ela tem que trabalhar, senão ela piora? O que faz a pessoa piorar não é isso. O que faz a pessoa piorar é a falta de condição financeira para se manter e se tratar. O que faz o fibromialgico piorar é o capacitismo e a falta de inclusão social, é viver sem dignidade. O que faz o fibromialgico piorar é a ausência de conhecimento e empatia de certos médicos. E o que faz o fibromialgico piorar é a inexistência de políticas públicas de atenção. Então, esse é o nosso posicionamento. Agora eu não quero me alongar, eu vou deixar os profissionais conversarem com vocês. A dinâmica, nós vamos colocar o doutor, já entrou aqui, o doutor Alexandre Triques, já conhecido da Anfibro, que está sempre nos ajudando. Agradeço, doutor Alexandre, muito obrigada por estar conosco aqui novamente. O doutor Alexandre, então, vai começar a explicar. A gente teve bastante perguntinhas, né, doutor Alexandre? Então, eu acho que vocês vão entender quando os advogados começarem a explicar que muitas coisas já vão servir para outras perguntas. Então, prestem bastante atenção no que eles têm a dizer. Deixo contigo, doutor Alexandre. Tá ótimo, Flávia. Uma boa noite a ti, um abraço a Karen também, um prazer estar participando aqui dessa live da Anfibro. Eu quero, sinceramente, agradecer pela oportunidade de estar podendo tratar desses assuntos sob o aspecto jurídico aqui. Eu conheci a Karen naquele período que ela referiu, em 2018, conheci o Daniel também, e sempre fomos muito gratos pela relação que lá estabelecemos, desde lá estabelecemos, e a gente vem acompanhando o trabalho da Anfibro e a luta, que hoje é uma luta nacional dessa associação, nos direitos das pessoas com fibromialgia. Eu não sou fibromiálgico, eu sou advogado que atua na área do direito da previdência social, mas passei a conhecer bastante o assunto a partir do momento que a Karen e o Daniel fizeram uma visita ao nosso escritório aqui em Porto Alegre em 2018, justamente buscando parceria, né, para a causa que então eles estavam levantando, que foi relatada por ela agora há pouco. Né, e a partir de então eu comecei a ter diversos contatos, a gente vem dentro do possível procurando atender todas as convocações que a Anfibro faz para estarmos presentes, seja audiência pública, seja promoção de ações civis públicas, enfim, associados também na Anfibro que nos procuram, e tem me permitido conhecer um pouco mais, entender um pouco mais o que se passa com a fibromialgia, desenvolver essa capacidade empática que é fundamental, que é o que falta hoje na sociedade, justamente para que a gente possa ter avanços, né, na regulação desse problema, tanto do ponto de vista previdenciário, assistencial, do direito à saúde, né, enfim, de todas as esferas, né, que pode ter reflexo aí o reconhecimento da condição de fibromialgia, a condição de pessoa com deficiência e todas essas questões que estão sendo muito debatidas no momento atual. A Flávia compartilhou conosco, com nós advogados que vamos participar aqui, alguns questionamentos que foram feitos, e eu percebi que tinham vários questionamentos voltados à questão da previdência social. Como a minha especialidade é o direito da previdência e da assistência social, eu vou falar um pouquinho então sobre isso, tentando com a minha fala responder a todos os questionamentos que eu percebi ali, né, que chegaram até ali, e obviamente a gente vai debater hoje até o final da live outros questionamentos que podem também surgir, né? Então, o primeiro ponto que eu gostaria de referir, que eu acho que é muito importante, porque o tema é muito complexo. Quando vocês não entendem ou têm dificuldade de compreender, não pensem que é porque vocês não conhecem o assunto ou têm dificuldade com relação ao assunto. O assunto realmente ele é muito difícil. É muito difícil entender essas relações. Flávia, não sei se tu queria se manifestar.
Não, tô deixando o senhor à vontade, só vou ficar aqui no cantinho. Não tem problema, tranquilo, tranquilo. Qualquer coisa é só interferir aqui, sem problema. Então, realmente são questões bastante difíceis. E questões que estão evoluindo agora. São questões muito atuais, de fato. A gente fala muito sobre isso, né? Então, o primeiro aspecto que eu queria referir: na Previdência Social, nós temos a possibilidade de uma pessoa com fibromialgia possa acessar prestações da Previdência, benefícios da Previdência, tanto pela condição de pessoa com deficiência, tanto pela condição de incapacidade para o trabalho ou para a atividade habitual. São coisas distintas. São situações distintas, né? Então, é bem importante fazer essa distinção. A incapacidade para o trabalho e para a atividade habitual, ela é avaliada por um perito médico, que vai avaliar a doença, então é o critério biomédico, realmente, né, que vai ser levado em consideração, aquele que está lá no Código Internacional de Doenças. Ele vai avaliar os atestados, os laudos, vai fazer um exame clínico ali na perícia e vai cotejar isso, vai comparar isso com o trabalho que a pessoa faz. Se é uma motorista, se é uma professora, enfim, qual é a atividade que a pessoa faz. Ou se a pessoa não trabalha e ela contribui para a Previdência na condição de segurada facultativa, ele vai avaliar a atividade habitual dessa pessoa. Qual é o dia a dia dessa pessoa, qual é a atividade que essa pessoa faz. E com base nisso, ele vai dizer se a pessoa está incapaz ou não para o trabalho. É uma avaliação bastante subjetiva, que vai depender da avaliação do perito. E na fibromialgia isso ganha muita expressividade, porque nós não temos um exame objetivo que ateste. É muito difícil. O atestado acaba sendo, né, via de regra, o documento mais importante, ou um dos documentos mais importantes, ali a relatar a presença da doença, as comorbidades todas, todos os problemas que essa síndrome gera, enfim, né, e mostrando ali para o perito. Então, isso é incapacidade para o trabalho. Aqui não se fala em pessoa com deficiência. Não. Aqui se fala apenas em incapacidade para o trabalho. Eu vou invocar a incapacidade para o trabalho em dois benefícios em especial. Né? Na verdade, são 3 benefícios. O benefício do auxílio por incapacidade temporária, que era o antigo auxílio-doença. O benefício do auxílio, aposentadoria para incapacidade permanente, que era a antiga aposentadoria por invalidez, mudaram o nome, ou o auxílio-acidente. O auxílio-acidente fica de fora porque envolve a ocorrência de um acidente, de um fato traumático que origine a doença. Não há, hoje, do ponto de vista do direito, relatos mais robustos com relação ao enquadramento com a fibromialgia. Então, basicamente, a gente vai falar, e eu vou falar da forma mais conhecida, de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Né? Basicamente, a gente vai falar desses 2 direitos. A pessoa tem que estar trabalhando, tem que estar contribuindo, né, tem que ter uma carência de no mínimo 12 contribuições feitas para a Previdência. Se parou de trabalhar, até pode ter o direito, mas aí tem que avaliar se ela está no período de graça, que é um período que eu posso ficar vinculado à Previdência mesmo sem contribuir. Aí tem que ser feita uma avaliação caso a caso. Né? Então, envolve uma relação de seguro aqui. Pessoas que de fato estão trabalhando não estão em condições de trabalhar. Bom, superada essa questão, a gente tem hoje na Previdência Social, ou melhor, há 11 anos a gente tem na Previdência Social, uma prestação nova. Ela é muito nova. Ela surge em 2013 e se chama Aposentadoria para a Pessoa com Deficiência. Eu vi vários questionamentos com relação a essa aposentadoria e é muito importante falarmos sobre ela. A aposentadoria para a pessoa com deficiência, ela surge justamente nesse fenômeno que passa a ser essa virada que ocorre principalmente a partir de 2007, com a Convenção da ONU para as Pessoas com Deficiência, e que veio no Brasil em 2009, foi internalizado no sistema jurídico brasileiro em 2009, e o Estatuto em 2015, digamos assim, é o ápice desse fenômeno, aqui, né? Mas em 2013, vejam, antes do Estatuto, a Previdência Social criou a aposentadoria para a pessoa com deficiência. Então, o Ministério da Previdência trabalhou mais rápido do que o Ministério que, na época, trabalhou, né, a discussão envolvendo o Estatuto. Claro, aqui tem o Parlamento, o Congresso, isso foi aprovado por lei, mas tramitou mais rapidamente no Congresso Nacional a questão da aposentadoria. A aposentadoria para a pessoa com deficiência, ela tem 2 tipos. Eu posso me aposentar como pessoa com deficiência por tempo ou por idade. O que muda? Por idade é
a idade tradicional, que a gente conhece na Previdência, que é 65 anos para o homem e 60 anos para a mulher, baixa 5 anos. Então, os homens conseguem se aposentar com 60 anos e as mulheres com 55, tendo que ter 15 anos de contribuição. E comprovar que os 15 anos eu estava sob o diagnóstico, sob a condição de pessoa com deficiência. Então, não basta, por exemplo, ter um diagnóstico de fibromialgia nos últimos 4 anos e caracterizar hoje a condição de pessoa com deficiência, mas não tem os 15 nessa condição. Eu tenho que ter os 15 nessa condição. A outra possibilidade da aposentadoria, né, para pessoa com deficiência, que é por tempo de contribuição, ela permite uma aposentadoria com tempo reduzido. Ao invés daqueles tempos clássicos de 35 homem e 30 mulher, que mudou bastante com a última reforma, mas ela permite que o tempo seja reduzido. Então, ela, por exemplo, um homem, no caso de deficiência, grau de deficiência leve, ele pode se aposentar com 33 anos. A mulher também vai ter seu tempo reduzido. E como é que eu vou saber o tempo? Conforme o grau da deficiência definido na avaliação. Se for grau leve, moderado ou grave. Isso é que vai definir a redução do tempo. Tá? Então, isso é bem importante a gente saber. Qual é a grande diferença com relação aos benefícios que eu referi agora há pouco envolvendo a incapacidade? Quando eu falo em pessoa com deficiência, eu não falo em incapacidade. Não está em jogo aqui estar apenas doente, ou estar incapaz para trabalhar ou para a vida habitual. Estar em jogo aqui, ter uma doença por no mínimo 2 anos, tá? Que a gente chama de impedimento de longo prazo. Então, eu tenho que ter um diagnóstico de no mínimo 2 anos. Claro que para as aposentadorias, como eu referi, vai exigir, por exemplo, os 15 anos, no caso da aposentadoria por idade, e eu preciso avaliar essa doença, cotejar ela, né, analisar ela, relacionar ela à realidade da pessoa, demonstrando como é que é a vida dessa pessoa. Qual é que é a dificuldade que essa pessoa tem para levantar cedo para ir trabalhar, para suportar dores durante o dia, para pegar um transporte para ir para o trabalho, como é que se dão as barreiras atitudinais dessa pessoa, quais são as dificuldades que ela tem com atitudes, por exemplo, que são esperadas de uma pessoa com a idade dela, em razão de ter este impedimento, que no caso é oriundo da fibromialgia. Vejam como se enquadra muito bem com a questão da fibromialgia. Ao final, o que vai dizer se a pessoa é pessoa com deficiência ou não é se, comparada à situação de uma determinada pessoa que está postulando esse reconhecimento e comparada com uma outra pessoa normal que não tem o problema, demonstra-se que não há uma igualdade. Que a pessoa que tem a fibromialgia, ela está numa condição de desigualdade com relação àquela pessoa que não tem a fibromialgia. Então, aqui envolve uma questão de isonomia, de igualdade. É muito singelo e até difícil de a gente entender, mas é assim que funciona. Por isso que se criou um método próprio para fazer essa avaliação, que é o método biopsicossocial, que eu passo por uma avaliação primeiramente médica. Por quê? Porque o médico tem que me dizer algo primeiramente. Ele tem que dizer que eu tenho a doença, e no mínimo por 2 anos. Eu preciso dessa posição e só o médico vai dizer isso. Bom, o médico disse que eu tenho a doença e tenho por no mínimo 2 anos. Bom, agora vamos avaliar a vida dessa pessoa. E aí, essa avaliação, ela é muito individualizada. Porque eu posso ter uma pessoa com fibromialgia, por exemplo, que mora num bairro desfavorecido da cidade, que não tem acesso ao transporte público, que não tem acesso a políticas públicas básicas. E eu posso ter uma pessoa com fibromialgia de classe mais abastada, que tem a possibilidade de ter um tratamento de saúde privado, que tem um motorista particular para levar ela nas atividades que ela tem. Então, as barreiras da primeira pessoa referida aqui é diferente das barreiras da segunda. E isso precisa ser avaliado individualmente. Por isso que muitas leis de PCD se discute judicialmente. Esse é um outro tema, eu não vou entrar aqui, mas ele vai ser discutido hoje aqui, tenho certeza, porque ele é um tema atual. A Flávia vem tratando bastante esse assunto. Por isso que muitas leis de PCD que reconhecem a condição de fibromialgia como pessoa com deficiência, muitas vezes são contestadas, sob o argumento de que, pela metodologia da avaliação biopsicossocial, fica muito complicada predeterminar uma condição de pessoa com deficiência, porque é da essência da pessoa com deficiência avaliar cada pessoa na sua individualidade. E cada um é um. Cada um tem uma realidade social, econômica, urbanística na sua casa. Tem pessoas que moram no alto de um morro, tem que descer para ir trabalhar, não tem ônibus, então tem que se deslocar a pé. Tem pessoas que têm ônibus na frente de casa, tem pessoas que têm carro, tem pessoas que não têm carro.
né? Então, quer dizer, isso vai determinar o futuro da avaliação, vai mudar a avaliação, né? Então, vejam, aqui é um pouquinho diferente, mas também é possível essa aposentadoria. A gente vem trabalhando no escritório a aposentadoria para pessoa com deficiência para fibromialgia. É um trabalho ainda inicial, né, porque há também, assim como há na aposentadoria por invalidez e no auxílio-doença, há muita dificuldade realmente no reconhecimento da fibromialgia, né, mas é algo que a gente tem que avançar, porque é mais um caminho que a gente pode adotar do ponto de vista da Previdência. E só para encerrar, uma última fala, Flávia, só para complementar e tratar de realmente todos os enfoques do que se refere à Seguridade Social, assistência e previdência, nós temos uma terceira situação, que eu vi que também foi objeto de vários questionamentos antes da live de hoje, que é o BPC, o Benefício de Prestação Continuada da Lei Orgânica da Previdência Social. O BPC, ele é dividido em dois tipos, por idade e para a pessoa com deficiência. Por idade, né, envolve apenas a idade. Tem que ter 65 anos, seja homem ou mulher, né? Para a pessoa com deficiência, eu tenho que comprovar a condição de pessoa com deficiência. Nas mesmas circunstâncias que eu referi agora para vocês para a aposentadoria. É utilizada a metodologia da CIF, que é a Classificação Internacional de Funcionalidades, Incapacidades e Saúde, não é utilizado a CID, é feita uma avaliação inicialmente médica, tem que comprovar o impedimento por no mínimo 2 anos, tem que avaliar as barreiras e tudo mais, né? E depois a assistente social também vai fazer essa avaliação, né? Então, só que no caso do BPC, além de comprovar a condição de pessoa com deficiência, eu tenho um critério de renda. A renda per capita da família não pode passar de 1/4 do salário mínimo. Porém, pessoal, esse critério ele é bastante alterado, né? Tanto no INSS, existem diversas normas no INSS que permite descontar gastos com medicamentos dessa renda bruta, descontar gastos com utilização de atendimento especial, né, descontar gastos de pessoas idosas que recebem salário mínimo e até pessoas com deficiência que fazem parte do grupo familiar. E na via judicial é amplo o espaço para relativização desse critério que no INSS, no BPC é muito objetivo. Tudo porque a Constituição Federal ela é clara no artigo 203. Ela diz que o benefício de prestação continuada é devido à pessoa com deficiência, né, pela sua necessidade. Né? Esse critério de 1/4 está previsto em lei, né, que é de índole abaixo da Constituição. E, em razão disso, os tribunais, nesses 20 e poucos anos, desde que existe a LOAS, né, quase 30 anos, ela é de 93, né, a Lei Orgânica da Assistência Social, eles têm criado jurisprudências no sentido de relativizar esses critérios, então é importante estar atento a isso. Eu queria concluir dizendo que, claro, estou trazendo aqui de uma forma bastante objetiva, espero que possa ter auxiliado, porque realmente são conteúdos, tanto o BPC, quanto a aposentadoria para pessoa com deficiência, quanto o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez, são conteúdos complexos, né, que demandariam, talvez, a gente tratar só deles por um bom espaço de tempo, mas espero que possam tê-los provocados no sentido de pensarem a situação individual de cada um de vocês, e conforme for, possam ter aí as ferramentas necessárias para tentar, da melhor forma possível, pensar nos seus direitos, caso se faça necessário, né, a utilização de algum desses 3 caminhos que eu referi, que são caminhos hoje disponíveis, são políticas públicas que estão hoje disponíveis. Flávia, agradeço demais a oportunidade, eu vou continuar aqui, tá? Eu tenho um compromisso, referi para a Flávia, talvez eu tenha que sair um pouquinho antes, mas eu vou tentar ficar o máximo possível para acompanhar os debates. Te devolvo a palavra. Obrigada, doutor Alexandre. Bem importante essa fala, e até quero frisar, falar para o pessoal que está nos assistindo, que realmente não é tão simples assim você ser PCD e você vai ter direito a tudo só por ter uma carteirinha, né, doutor Alexandre? A pessoa tem que passar por avaliação, né? Aí, conforme a gravidade, eu acho que é o leve, médio e grave, isso que eles... andei estudando. Então, conforme o seu grau, você vai ter determinados direitos, né? Então, tudo isso não é tão simples assim. E por isso nós temos os advogados aí para nos auxiliar. Muito obrigada, doutor. E aí eu quero continuar com a Ana, a doutora Ana, uma grande parceira nossa, eu já falo que é amiga, minha amiga já, né, doutora Ana?
E a doutora Ana também vai explicar um pouquinho as dúvidas do pessoal. Ela anotou também bastante dúvidas e perguntas. Ela vai conseguir também nos responder. Obrigada, Ana. Deixa eu falar novamente aqui. Ó, eu nem lembro se eu falei no começo da live isso, mas se eu falei, eu vou repetir. A Ana, uma querida, ela, desde o início que eu a conheci, ela super solícita também com a nossa causa. Aliás, todos os três, assim, são demais, sabe? Sou fã desses três aqui que hoje está com a gente. E a doutora Ana, ela vai disponibilizar para a gente um material que ela está finalizando, explicando, tirando essas dúvidas. Então, um material como se fosse um e-book, né, doutora Ana? E Exatamente. Então, esse material vai estar disponibilizado para quem está assistindo. É só segui-la no Instagram, @taniguchi. Eu não sei se... Karen, coloca aí o Instagram da doutora Ana, @taniguchi.previdenciário. E o pessoal pode ir lá, acessar o Instagram dela, adicioná-la e chamá-la no privado, que ela vai responder cada um que for chamá-la. Quero ver a demanda, vai ser grande, vai ter trabalho. E cada um que solicitar, ela vai estar disponibilizando esse material. Porque, de repente, tem alguma dúvida ainda que não ficou esclarecida, que a pessoa, de repente, não conseguiu entender. Acho que por escrito, lendo, a pessoa já consegue associar melhor, né? Muito obrigada, tá, doutora? Obrigada por isso, por esse material, por nos disponibilizar o seu tempo e esse material. Tá, agora eu vou deixar contigo para você explicar aí para a gente as dúvidas do pessoal. Boa noite, girassóis fibromiálgicos. É um prazer estar aqui com vocês nessa live. Eu quero agradecer de coração tanto a Flávia como a Márcia, que me abraçaram desde o início, me fizeram o convite para participar da Anfibro, e venho participando aí ativamente desde então. Eu sou advogada previdenciarista desde 2011 e recebi o diagnóstico de fibromialgia há mais ou menos 10 anos, né? Então, eu já estou naquela fase que a memória já não funciona mais tão bem, a fala já não é mais tão conexa, né? Às vezes eu estou assim, acabei de lembrar aqui que eu preciso fazer uma coisa e eu esqueço, né? A medicação que eu usava 10 anos atrás, hoje ela não resolve mais, né? Cada vez mais as medicações passam a ser mais fortes, né? Para controle de dor, né? O doutor Alexandre praticamente me deixou sem fala, né? Mas eu vou tentar explicar de uma maneira bem simples para vocês um ponto que eu acho de extrema importância. O que eu venho observando, e a Anfibro, as outras associações também, que existe uma grande confusão, que é totalmente normal, entre incapacidade e deficiência. São coisas totalmente diferentes. Na incapacidade, eu tenho ali uma redução ou uma ausência, né, da minha capacidade laborativa. Ou seja, eu tenho uma doença e, em decorrência dessa doença, eu não consigo desenvolver uma atividade remunerada. Ok? Isso é incapacidade. O que é a deficiência? A deficiência, ela é um impedimento de longo prazo. E aí o doutor Alexandre citou aí os 2 anos. Então, eu tenho uma doença
que é classificada como deficiência de longo prazo, mas que me impede de concorrer, impede igualdade com as outras pessoas da sociedade. Então, eu preciso que vocês entendam essa diferença entre incapacidade e deficiência, porque senão as dúvidas vão continuar existindo. Então, é de extrema importância que vocês entendam essa diferença. Eu, Ana Cláudia Taniguchi, fibromialgica, tenho uma doença autoimune, Hashimoto, eu sou incapaz, né? Eu tenho uma incapacidade para o trabalho, ou eu tenho uma deficiência? Eu tenho uma deficiência, porque a lei agora me garante esse direito. A lei diz que eu, Ana Cláudia, sou uma pessoa com deficiência, em decorrência da fibromialgia. Mas eu consigo exercer uma atividade remunerada? Consigo. Em que pese eu tenha uma dificuldade maior do que as outras pessoas, eu consigo exercer uma atividade remunerada. Então, eu não estou incapaz para o trabalho. Eu sou uma pessoa com deficiência. E aí eu tenho um impedimento de longo prazo, que me impede ali de concorrer em igualdade de condições com outras pessoas. Mas eu, Ana Cláudia, consigo trabalhar, consigo exercer uma atividade remunerada, mesmo com os meus problemas de saúde. Então, cada caso é um caso. Tem fibromialgicos que descobriram a doença recente. Tem fibromialgicos que descobriram a doença há 10 anos atrás. E aí vem as doenças associadas à fibromialgia, né? Vem ali as doenças mentais, né? Depressão, ansiedade, síndrome do pânico, né? Esgotamento, fadiga, cansaço. Olha, tá vendo, gente? Já veio o nevoeiro, já me esqueci aqui que eu estava falando. Mas, Flávia, me lembra aí onde que eu parei. Vamos lá. O que eu acho importante também, doutora Ana, de repente, já aproveitar que a gente interrompeu. Ele fugiu aqui. Mas foge mesmo, eu também, eu cada vez pior. A gente até explicar ali algumas, na prática mesmo, com aquelas perguntinhas, a gente soltar umas 3 aí para responder para o pessoal, daquelas... Sim, eu vou entrar aqui nas perguntas, vou selecionar umas 3 que eu considero importantes, Isso. Mas eu queria só mostrar, né, para quem está nos assistindo, essa diferença, né, de uma maneira mais simples entre a incapacidade e a deficiência. Hoje eu sou uma pessoa com deficiência, mas isso não me impede de exercer uma atividade remunerada. É muito importante, e aí, doutora. Cada caso é um caso. Isso vai ter que ser avaliado por quem? Pelo médico que te acompanha. Perfeito, doutora. É muito importante essa explicação, porque isso é uma dúvida também constante e muita gente não consegue entender. Então, foi perfeito. As pessoas têm que saber diferenciar o que é deficiência e o que é incapacidade, né? Então, Exatamente. até a gente... Até porque a minha dor é diferente da dor de outra pessoa que está aqui do meu lado com a mesma doença. Como a senhora estava falando agora, são sintomas, e esses sintomas são diferentes, né? Exatamente. Vamos para as perguntas, para a gente não se alongar demais? A gente recebeu várias perguntas relacionadas a IPTU, IPVA, passagem gratuita. O que mais? Redução de carga horária no trabalho, emissão, né? Como faço para retirar a carteirinha?
que acontece? Nós vivemos numa república, República Federativa do Brasil, certo? Dentro da República Federativa do Brasil, nós temos os estados, tá? E temos também os municípios. Então, além da Constituição Federal, nós temos as constituições estaduais e temos também as leis orgânicas municipais. Então, fica muito difícil responder de uma maneira geral se tem ou não tem direito, sem que a gente faça análise da legislação daquele estado. Daquela pessoa que me procurou, por exemplo, e mora em São Paulo. Eu preciso olhar a legislação daquele estado. Como que está a legislação, como que está a Constituição estadual daquele estado? Doutora, só aproveitando o gancho, justamente isso que a senhora está falando é o que o pessoal não compreende, e aí a gente tem aquela questão da regulamentação das leis, né? Isso, porque o interessante é o quê? Unificar tudo e ter uma lei federal abarcando tudo isso e dizendo, se a pessoa portadora da fibromialgia, se ela tem direito à isenção na compra de carro, né? Se ela tem isenção no IPVA, no IPTU, se ela tem direito ao passe livre, né? Então, a gente precisa de uma lei de âmbito federal, porque aí ela vai abarcar todas essas situações. Então, fica muito difícil para nós, advogados, quando vocês vão lá no direct perguntar, sem que a gente analise a legislação do estado ou do município, tá? Então, assim, de um modo geral, com relação, por exemplo, a Santa Catarina. Santa Catarina, ela dá a legislação, tá? Relacionada à pessoa com deficiência. Ela dá direito ao quê? A atendimento prioritário na saúde, tanto pública como privada, vagas em estacionamento e emissão da carteirinha. Só. Na Paraíba, só dá direito ao passe livre intermunicipal. O que é intermunicipal? Dentro do estado. Se eu quiser viajar de um estado para o outro, já não se aplica. E a criação, né, a expedição ali da carteirinha PCD. No Espírito Santo, a lei garante atendimento multidisciplinar, participação na formulação de políticas públicas. Olha que interessante, Espírito Santo já está bem mais à frente do que outros estados, porque ele permite a participação dos fibromialgicos nas políticas públicas. E aí tem também o estímulo à isenção. A redução ali da jornada de trabalho, tá? E também dá direito à prioridade nas filas. São Paulo, eu não vou falar de todos, porque senão vai ficar muito grande aqui a live. São Paulo, ele só reconhece o fibromialgico como pessoa com deficiência, só. Brasília, né, que é de onde eu estou falando nesse momento, ele garante isenção fiscal no IPVA, tá? E garante os direitos relacionados às pessoas com deficiência, tá? Doutora Ana, tenho direito à aposentadoria, ao auxílio-doença, ao BPC-LOAS? Depende da análise do caso concreto. Tem que se analisar caso por caso. Né? Como que está a sua limitação? Como que está a sua doença? Qual o grau? Você tem outras doenças associadas? Normalmente, o fibromialgico, ele tem outras doenças associadas, né?
eu falei sobre as isenções fiscais, atendimento prioritário, direito trabalhista. Algumas legislações de alguns estados dá direito ao afastamento por incapacidade, que eu expliquei para vocês que é diferente de deficiência, estabilidade no emprego, adaptação no ambiente do trabalho, jornada de trabalho reduzida, dispensa do horário de trabalho para tratamento, direitos relacionados à previdência social, e aí entra aposentadoria, auxílio-doença, BPC-LOAS, e proibição à discriminação, tá? Que é uma coisa que a gente sofre diariamente. E a discriminação, o preconceito, a incompreensão, ela não parte só dos de fora, não. Parte dos que estão dentro de casa e visualizam todos os dias o nosso sofrimento, mas eles não conseguem compreender. E por que eles não conseguem compreender? Porque a fibromialgia é o quê? A doença invisível. Não existe exame, ela é feita o diagnóstico é feito por exclusão, mas é proibida a discriminação. E aí eu falei a isenção de tarifas, né? A gente tem aí a isenção de tarifas para transporte público, não vai ser em todos os estados, tá? Qual documentação que eu preciso para pedir ali a minha isenção, para eu poder andar de graça? Laudo médico, requerimento administrativo, documentos adicionais que forem solicitados e perícia médica. Olha só, para solicitar a carteirinha para o passe livre, tem que passar por perícia, tá? Direito à educação, importante, pouca gente sabe disso. Filhos de portadores de fibromialgia, eles têm direito à redução na carga horária da escola, a apoio pedagógico, apoio psicológico, adaptação curricular de atividades, acessibilidade e infraestrutura, e aí é para o pai e para a mãe portador da doença, porque às vezes o estacionamento está lá na China. E às vezes, né, o pai ou a mãe está em crise, né? Então, é um direito que poucas pessoas sabem. Prazo de validade do laudo médico, né? Eu recebi essa pergunta no Instagram hoje. Doutora, qual o prazo de validade do laudo médico para os portadores de fibromialgia? Vai depender do que você está solicitando. Se for uma aposentadoria, 45 dias no máximo, tá? Se passar disso, o INSS indefere. Isso eu estou falando administrativamente, tá? Se for para o LOAS, há quem diga validade de 1 ano, mas segue a regra dos 45 dias na prática, tá bom? Enfim, vai depender muito ali do que você está solicitando. É passe livre, é aposentadoria, é isenção, enfim, vai depender aí, né, do que você está solicitando, e aí vai variar o prazo de validade desse laudo. Onde retirar a carteirinha? Também vai depender aí, né, de cada município, de cada estado, né? Tem a regulamentação própria, vocês precisam verificar onde que é expedido aí a carteirinha, tá? O que que tem que levar? Mesma coisa, laudo médico, procurar o órgão responsável estadual ou municipal, e aí, normalmente, é a Secretaria de Saúde ou a Secretaria de Assistência Social e o DETRAN, tá? Em algumas localidades, vocês podem procurar o CRAS, tá? Que eles ajudam aí no procedimento. Isenção de IPVA e IPTU vai depender do grau da sua, da sua deficiência, né? Houve perda da mobilidade, eu não consigo mais dirigir. Então, vai depender aí desse requisito,
tá? Então, não é porque eu tenho fibromialgia, porque eu tenho um diagnóstico de fibromialgia, porque eu tenho a carteirinha de PCD, que eu tenho direito à isenção de IPTU e IPVA e direito a comprar carro com 30% de desconto, não, tá? Cada caso é um caso e cada caso vai ter que ser avaliado individualmente, tá bom, gente? Eu preciso que vocês entendam isso. E para finalizar, a mensagem motivacional, né? Que eu sempre cito aí nas minhas palestras. A fibromialgia ela é invisível, mas a força de quem enfrenta é admirável. Apesar das dores, dos problemas que vão surgindo em decorrência ali das medicações, da rigidez matinal. Quem não tem aqui rigidez matinal? Eu tenho todo dia. Eu levanto, tá tudo estralando. Então, vai depender. Então, assim, enfrentar isso aí todo dia é muito admirável, tá? Eu quero deixar aqui meu agradecimento de novo à Márcia e à Flávia, e dizer para vocês que estão nos assistindo que a nossa porta, né, Flávia, a Anfibro, está de braços abertos para vocês, tá bom? E eu, como advogada, também. Obrigada, Flávia. Muito obrigada, gente. Obrigada, doutora. Prazer imenso. Obrigada pelas explicações. Acho que agora o pessoal conseguiu entender um pouquinho melhor que a gente tem uma lei federal. Agora o doutor Fabrício até pode me corrigir se eu estiver falando besteira, tá? Mas nós temos uma lei federal que ela é bem abrangente. Porém, nós temos legislações estaduais. E aí, se você tem a lei estadual, você tem que ver o que abrange aquela lei estadual, para você saber quais são os direitos. Isso? Bom dia, boa noite, pessoal. Meu nome é Fabrício Reis. Agradeço o convite da Flávia para poder participar um pouquinho. Já estive aqui com o pessoal da Anfibro em outras oportunidades, em outros anos também, inclusive falando da lei federal, né? Na época que ela estava lá no começo que ela foi proposta e tal. Então a gente vê que a luta ela é intensa, né? Diferente dos colegas que falaram antes, eu sou especializado em direito da saúde e direito dos pacientes. Então, meu foco de atuação profissional é doença rara e deficiências. Então, eu acabo atuando também um pouquinho com vários tipos de doenças e coisas relacionadas a pacientes. Só está constando aqui o arroba aqui da... Aí, trocou isso aí. Eu acompanhei bastante, convivi bastante de perto com a fibromialgia, porque minha mãe ela tem fibromialgia, né? Então acompanhei de perto desde quando era muito novo. Então fez parte aí da minha vida, da minha rotina, apesar do diagnóstico não ter vindo para mim também, né? Então acompanhei muito de perto e conheço bastante aí da realidade. E a Flávia me passou aqui uma missão duplamente complexa. Primeiro, falar depois dessas duas aulas, que fica até difícil a gente poder falar sem ser repetitivo, né? E também falar, vamos dizer, a parte chata da live, né? Que seria comentar um pouquinho sobre a lei federal e sobre as suas implicações, né? Então, a doutora Ana, ela falou um pouquinho aqui para nós sobre a questão das leis estaduais, né? Como é que está a situação hoje? Nós temos um projeto de lei que está tramitando no âmbito federal, na Câmara dos Deputados, né? Ela não foi votada ainda, ela está fazendo aqueles trâmites internos ali, e hoje ela está na Comissão de Saúde, inclusive. Vai passar CCJ, né? Comissão de Família, Comissão Previdenciária e tal, para só depois ser votada no plenário e, de fato, virar uma lei. Enquanto essa lei não sai, os estados eles vão antecipando as suas respectivas leis, né? Então, tem vários estados, eu também falo de Brasília, acabei não comentando, né? Aqui em Brasília nós temos uma lei que é bem interessante, teve algumas pessoas aqui no comentário que falou que a lei de Brasília é bem completa, e eu concordo com isso, né? A lei federal, ela é bem sucinta, então ela fala, considera-se a pessoa com fibromialgia como pessoa com deficiência para os fins legais, e determina que o SUS ele tem a obrigatoriedade de implementação dos tratamentos adequados para a fibromialgia. Então, acho que são dois pontos importantes para a gente conversar. Eu vou começar por questão do SUS primeiro, que é menos polêmico, né? Que fala que
o SUS tem que fazer essa implementação, porque hoje no SUS o protocolo é de dor crônica, né? Ele não tem ainda o protocolo específico da fibromialgia, né? A fibromialgia ela acaba entrando num guarda-chuva muito maior e não tem esse tratamento mais especializado. Então, muitas das vezes, o paciente ele tem que judicializar para conseguir ter acesso a um tratamento, a um medicamento mais específico, né? Então, acaba sendo um pouco dificultoso isso. Então, essa lei, querendo ou não, ela vai acelerar um pouquinho essa incorporação, porque o SUS ele funciona assim, ele não oferece todo e qualquer tratamento. Melhor dizendo, ele oferece o tratamento para qualquer doença e tal, mas não necessariamente todo e qualquer medicamento, toda e qualquer técnica. Então, sempre que tem um medicamento específico, que surge um novo medicamento, uma nova técnica, uma nova cirurgia, ela tem que ser incorporada ao SUS por meio de protocolos, né? Então, essa lei, ela ajuda a essa atualização, que ela, infelizmente, ela é bem lenta, né? E aí a gente volta para a questão do enquadramento como PCD. Isso é uma questão que levanta muitas polêmicas, né? Então, a gente tem a lei dos autistas, né, que fala que ele é considerado como pessoa com deficiência para fins legais. Tem as leis da síndrome de Ehlers-Danlos também, que também traz essa questão, e essa lei tem uma discussão muito grande sobre se vai ser considerado pessoa com deficiência ou se vai para o caminho da avaliação biopsicossocial, que inclusive foi citado aqui antes, né? Eu vi alguns comentários do pessoal falando que é super a favor, que é muito boa e tal. E aí a gente vai na realidade, né, pessoal? Aí uma coisa é o texto da letra, coisa é a realidade de quem se impõe, né? E aí eu expliquei isso para a Favre e eu trago para vocês aqui. Por que é importante a consideração como pessoa com deficiência para fins legais? Porque ela abre muitas portas e facilita o acesso a direitos, né? Então, a lei não está falando que você, com fibromialgia, você é uma pessoa com deficiência, mas para a lei vai ser considerado assim para você facilitar o seu acesso a alguns direitos, né? A doutora Ana aqui fez uma explicação bem bacana, né, sobre o que é deficiência e do que é incapacidade e tal. Acaba que são conceitos bem complexos mesmo de se entender, mas é importante a gente pensar que o conceito de deficiência, ele foi se transformando ao longo dos anos, né? Então, até, sei lá, 10, 15 anos atrás, o que era deficiência? Era uma questão muito de uma pecha física, né? De uma, sabe, a falta de um membro, a falta de função de órgão, então era muito uma coisa extrínseca do ser, né? Uma questão funcional do seu corpo. Esse conceito evoluiu. Hoje, a deficiência, ela é caracterizada pela relação dessa pessoa com o ambiente que a cerca. Então, se essa relação da pessoa com o ambiente mostra dificuldades, obstáculos e acessos por conta de uma questão de saúde, por exemplo, fibromialgia, você tem uma dor incapacitante, você tem uma rigidez de articulação, você tem vários sintomas que influenciam como que você lida e como que você interage com o ambiente ao seu redor, com a sociedade. Isso é um conceito muito mais inclusivo, muito mais humanizado e muito mais amplo de deficiência, porque aí você sai daquela coisa muito estigmatizada de função corporal, né, do que falava antigamente do aleijado, de não sei o quê, aqueles tons pejorativos que se tinham antigamente. Então você sai um pouco dessa questão para entrar de fato nessa questão mais individualizada, mais pessoal. Então, considerar a pessoa com fibromialgia como pessoa com deficiência ajuda bastante nesse sentido. Por que não é interessante, por exemplo, a questão da avaliação biopsicossocial? Apesar de eu ser super fã dela, eu acho lindo, maravilhoso, mas a realidade do Brasil se impõe, né? Então, a gente vê, por exemplo, que no INSS, eu perdi a conta de quantos comentários de INSS tiveram aqui na live, né? De que o perito não é na cara, fala que fibromialgia não é deficiência, que é só dor, que é coisa psicológica e tal. Então, eu vi vários comentários aqui. É porque a avaliação biopsicossocial ela tem uma dificuldade muito grande de implementação no Brasil. Então, por exemplo, no INSS, salvo engano, desde 2015 já tem uma lei falando que a avaliação do INSS ela tem que ser baseada na CIF e com a avaliação biopsicossocial. Até hoje não foi implementado. Então, é uma avaliação totalmente completamente diferente, muito quadrada, muito limitada e se baseando ainda no CID. Então, quando você tem uma lei que fala que a pessoa com fibromialgia, por exemplo, para ter acesso a alguns direitos, tem que passar pela avaliação biopsicossocial, você está dificultando a vida do paciente. Isso eu estou falando, pessoal, é um posicionamento muito pessoal meu, não é necessariamente majoritário, tem muitas pessoas que discordam, mas eu estou tentando aqui fazer esse esclarecimento aqui, né, e trazer esse ponto que eu acho que é importante. Porque aí você tem um direito na lei que, na realidade, você não consegue concretizar. Porque
todo mundo que está aqui no comentário, eu tenho certeza que vocês que tentam passar pela avaliação biopsicossocial, vocês podem me confirmar no comentário que eu estou lendo todo mundo aqui, viu? Como que é difícil conseguir a avaliação biopsicossocial. Às vezes você só consegue numa avaliação particular e olhe lá, né? Porque nem todo mundo tem acesso. Então, essa é a realidade. Então, considerar como uma pessoa com deficiência para a lei facilita esse acesso. E aí, uma questão que levanta muitas dúvidas e muitas perspectivas que às vezes acabam sendo não se concretizando, é achar que por conta disso já está garantido todos os direitos, já pode ter acesso a tudo e tal. Infelizmente também não é bem assim. A doutora Ana falou, né, sobre alguns direitos aí, PVA e tal, que tudo vai depender da sua deficiência, nesse sentido que eu falo, da sua relação com o ambiente. Então, por exemplo, no Detran, como que você tem uma questão, uma limitação física que te atrapalha ou que limite a locomoção de dirigir, uma questão de visual, uma questão de percepção e tal. Tudo isso, então, vai ser avaliado para você fazer esse grafo assim, a pessoa pode dirigir de tal forma, tem uma limitação, tem que ser um carro automático, né? Então, vai se colocando as adequações, né? As adequações para a inclusão daquela pessoa. Mas quando você é considerado como uma pessoa com deficiência para a lei, para você ter acesso, pode não se garantir, vamos dizer, o acesso imediato, mas facilita. Porque hoje, o fibromialgico, antes da lei, com a lei também não... Admitamos que não mudou muito também, né? As dificuldades continuam a mesma. Mas antes das leis estaduais, eu vou usar aqui o exemplo da redução de carga horária para servidor, que eu vi que tem muitos comentários de pessoas perguntando aqui, eu já aproveito e já respondo essa dúvida. Antigamente, a pessoa tinha que fazer junta médica, tinha que fazer muitos exames, muitos laudos, toda uma comprovação muito robusta, às vezes é muito cara, às vezes é muito inacessível e tal. Então, era muito difícil você fazer essa demonstração. Hoje em dia, você ainda tem que fazer essa demonstração, mas você já parte do pressuposto que você já é pessoa com deficiência. Agora, você não vai ter que provar que você é deficiente, mas sim o grau da sua limitação em relação ao ambiente. Então, querendo ou não, isso é uma forma de facilitar esse acesso. Então, em vez de você andar com uma pastinha de laudos, você vai ter a sua carteirinha já para classificar, e aí você vai ter um pouco mais de facilidade de ter esses acessos. Por quê, pessoal? Todos esses direitos para pessoas com deficiências, todos eles vão precisar de uma avaliação, todos eles vão precisar de um laudo, todos eles vão precisar dessa perícia, não tem como fugir disso, né? Então, até pessoas que estão dentro daquele rolzinho que é mais limitado de deficiências ali, que, por exemplo, sei lá, tem uma visão monocular, tem, sei lá, talvez a perda de um membro e tal, ainda assim tem que fazer uma avaliação, então isso não tem como fugir. Mas como eu falei antes, você hoje fibromialgico, com a sua lei estadual, você já não tem agora que demonstrar que você é PCD, você já parte desse pressuposto, então você já pulou uma casinha, você vai demonstrar agora só a limitação para fazer a devida adequação. Então, o CID continua valendo, sim, viu? Que, inclusive, a gente fala que ele tem que ser superado, mas ele ainda continua sendo o padrão de avaliação, infelizmente, viu? Eu estou tentando acompanhar os comentários aqui, mas está sendo muito rápido, não está dando para ler todo mundo. A CIF ainda não, Ivi Porto. A CIF é um sonho de todo mundo, né? Ela ser implementada no Brasil, mas ainda está um pouco distante ainda, né? Infelizmente. Voltando aqui para os servidores públicos. O servidor, ele vai ter, sim, de fato, esse direito à redução da carga horária, desde que seja demonstrado, então, essa limitação e essa necessidade de readequação. A questão de considerar um grupo, determinado grupo, como PCD, também causa um pouco de polêmica em alguns grupos de pacientes, e aí eu acompanhei já, enfim, incontáveis grupos de pacientes, doenças raras, síndromes raras, deficiências. Algumas pessoas veem isso como uma forma pejorativa, né? Como se fosse um atestado de incompetência, como se fosse um atestado de incapacidade, coisa do tipo, né? Isso é muito um reflexo cultural mesmo, que a gente ainda está superando no Brasil, já avançamos muito, mas ainda temos muitas limitações culturais mesmo, assim, até do próprio entendimento da população. Então, tem muitas pessoas que às vezes se sentem até mesmo ofendidas no seu âmago, né? Tipo assim, eu não sou deficiente, eu não sou um inválido e tal. E não é isso, pessoal. Então, a lei ela deixa muito, muito clara, é considerado deficiente para os fins legais, ou seja, para facilitar o acesso a algum direito, né? Para você poder ter o acesso a essas portas. O ideal é que nós vivêssemos num mundo que fosse feita uma avaliação muito individualizada de cada pessoa para se ter, de fato, essa adequação junto com o CIF,
e avaliação biopsicossocial. Mas isso ainda é uma questão assim que a gente não precisa caminhar muito ainda, infelizmente, né? O Brasil, ele até que tem, e aí eu falo, até entrando um pouquinho no mundo das doenças raras, inclusive, que muitas se confundem com a deficiência, né? Muitas são degenerativas e neurológicas e tal. A gente até tem uma legislação até bem avançada. O que temos de dificuldade hoje é, de fato, a aplicação dessa legislação, né? Então, leis como essa, elas acabam ajudando um pouquinho a você alcançar os seus direitos. Então, ficou aqui para mim a mensagem chata da live, né? Falando que, beleza, nós temos uma lei federal que ela vai ajudar bastante, tal, mas ela não vai ser a solução de todos os problemas que nós enfrentamos hoje. Ela vai ser um facilitador para várias questões, né? E aí você vai ter todo qualquer direito que seja relacionado à psicodeficiência. Então tem vaga especial, fila, né, a fila preferencial, a carteira do Detran, a vaguinha lá do Detran determinada, redução de carga horária. Uma coisa importante, sempre acabam perguntando em algum momento, até me surpreende que não perguntaram ainda. Quem é CLT, infelizmente, não tem esse direito da redução da carga horária, né? Isso é garantido para quem é servidor. Normalmente, aí, inclusive, tem alguns estados, confesso que eu não lembro de cabeça, que não tem, são pouquíssimos, 2 ou 3 estados que não tem a regulamentação, inclusive, dessa redução, né? Porque a gente tem um servidor federal, que é o 8.112, ela garante isso, mas normalmente as legislações estaduais também garantem para o servidor estadual e municipal também, a depender do estado, né? Então, quem é CLT, infelizmente, não tem esse direito, né? O ideal seria... até dá para se buscar isso no judiciário, mas, assim, é complicado porque você não tem uma garantia de permanência no mercado de trabalho, né? No emprego e tal. Então, infelizmente, quem é CLTista acaba não tendo essa possibilidade. Falaram muito aqui também, Flávia, sobre a questão do INSS e também... de perícias como um todo, assim, né, que os peritos e as perícias não são tão humanizadas, que não se tem esse devido cuidado e a devida atenção e entendimento, né, do que é fibromialgia, do que é uma doença invisível. O INSS, infelizmente, ele é o campeão disso, né? Então, a gente é complicado. E aí acaba que, muitas das vezes, por mais que você não consiga, a princípio, seja uma aposentadoria por incapacidade laboral, seja um auxílio-doença, seja uma redução de carga horária para o servidor público, você pode, primeiro, apresentar um recurso administrativo, que, infelizmente, provavelmente vai ser negado, e aí você pode depois recorrer ao judiciário. Que o judiciário, ele normalmente tem diminuído um pouquinho essas distorções, porque o judiciário está muito antenado nessa percepção que eu falei antes da deficiência. É uma relação da pessoa com o seu ambiente, não é uma questão pessoal e tal. Porque, por exemplo, em Brasília, gente, para o servidor ter redução de carga horária, é usada uma legislação que é de 1973, que ela é muito baseada nessa questão de função do corpo ou de órgão, nessa coisa muito física, muito palpável e tal. E aí não se leva em consideração, inclusive, questões psicológicas, né? Então acaba que muitos servidores acabam tendo um pouco de dificuldade nessas questões, porque você anda, você não manca, você enxerga dos 2 olhos, você vê, né, você ouve dos 2 ouvidos, então você não tem deficiência, e não é bem assim, né? E aí acaba que o judiciário, ele acaba, muitas das vezes, diminuindo um pouquinho essas situações. Só que, claro, né, é um processo que não é rápido, ele é demorado, entrar com o processo nunca é fácil, nunca é simples, é sempre uma dor de cabeça, então acaba sendo sempre um desafio atrás do outro, né? Mas, assim, o importante, aqui eu também não quero ser também o arauto do caos aqui também na live, né? Falar só de dificuldades. Mas eu acho que a minha fala é mais nesse sentido de as dificuldades, elas estão postas aqui, né? Para vocês, para vários grupos de pacientes. Mas há soluções, né? Então, tipo assim, tem dificuldade com o INSS, vai para o judiciário. A lei não resolve tudo, mas ajuda muito. Então, tem muitas coisas que vão... Tipo assim, que há muitos caminhos que vão se desdobrando e que as coisas vão evoluindo. A pergunta que pode ser demitida, depende, viu, Vanusa? Porque eu falei da demissão, por exemplo, se você tenta uma redução de carga horária sendo seletista, o seu empregador, só se ele tiver boa vontade, tá? Mas ele não tem uma obrigação legal para isso, né? E aí, se você consegue isso na justiça, você não tem uma garantia de que você vai se manter no emprego, porque o empregador ele vai encontrar um justificativo para te mandar embora, né? Você ficar metade do horário recebendo a mesma coisa. Então,
Infelizmente, na CLT ainda tem essa situação. Mas aí a gente pode considerar algumas questões aí da fibromialgia, por exemplo, tentar fazer uma equiparação da fibromialgia como uma doença ocupacional, por exemplo, né? Então, por conta do trabalho, você tem um agravamento de sintomas e tal. Não é uma coisa garantida, mas dá para se buscar isso, a depender da situação, para você tentar ali uma estabilidade. Mas agora, assim, uma segurança assim, infinita do emprego, infelizmente, para o CLTista, não. Para quem é servidor, sim. Aí já é um pouco mais avançada a legislação e você tem muito mais segurança e muito mais possibilidades, né? Fizeram a pergunta também sobre afastamento por auxílio-doença, né? O afastamento, ele não tem limite, ele fica enquanto perdurar a necessidade, tá? Eu não sou previdenciarista, mas até onde que eu me lembre, eu acho que após 2 anos de afastamento ininterrupto, aí você já pode pleitear a sua aposentadoria, mas você tem que ficar afastado por auxílio-doença por mais de 2 anos, salvo engano, eu não tenho certeza desse prazo, né? Então, não tem limite, mas para pedir aposentadoria você tem um período mínimo de afastamento ininterrupto, tá? Eu tinha visto uma pergunta aqui, Flávia, que eu acabei perdendo, que tinha sido bem interessante. Deixa eu ver se eu acho aqui. Enquanto isso, doutor, deixa eu explicar, tem bastante gente com dúvidas com relação à CIF, né? Já que a gente falou Pois tanto aí. não, o comentário aqui está voando muito rápido, não está dando tempo. Tá, mas só para vocês entenderem, a CIF ela vai considerar as funções e estruturas do corpo para avaliar as barreiras e os facilitadores. Então, ela não é só ter uma CID, porque assim, são 2 ferramentas da OMS que uma complementa a outra. Isso. Tá? Então, a CID, você tem uma nomenclatura, você tem uma doença, então você tem lá fibromialgia, uma nomenclatura. Mas o que ela pode ter causar? Eu, Flávia, você, né, Ciclano, Maria, você, João, cada um vai ter um problema. E a CIF, ela vai codificar, ela vai classificar cada um conforme a sua necessidade, conforme o que demonstra o seu problema de saúde. Só que avaliar no contexto geral, né? Até pelo nome, né, Flávio? A CID, ele é o Cadastro Internacional de Doenças, né? Então é de patologia mesmo, né? Doença, infecção, virose, não sei o que e tal. A CIF é o Cadastro Internacional de Funcionalidades e Limitações Corporais, se não me engano, né? Então você vê que até pelo próprio nome da CIF, ele já tem uma diferenciação. Ele fala assim, como é que consegue a CIF e tal? Ela é uma metodologia de avaliação, né? Então, a CIF ela é uma metodologia. O ideal, então, é que os órgãos eles aplicassem isso, né? Que não precisasse de lei para isso. A gente acaba que, salvo engano, eu não lembro de nenhuma lei especificamente que obrigue, por exemplo, uma avaliação usando o CIF, por exemplo, sinceramente. Agora, de cabeça, confesso que eu não lembro. Falo muito da avaliação biopsicossocial, que acaba se misturando um pouquinho com o CIF ali, né? Você faz essa avaliação multidisciplinar da pessoa e tal, né? Então, o CIF não é uma coisa especificamente, mas é, de fato, uma metodologia, né? Ela é uma ferramenta que o ideal seria ela ser utilizada, porque ela é da OMS, né? Ela complementa a CID. Seria o ideal, como o senhor falou, mas ainda a gente não tem esse uso. E a gente precisa o quê? Mostrar que realmente a gente precisa de uma ferramenta como essa para ter uma avaliação mais completa, porque a dor crônica, principalmente para quem sofre da dor nociplástica, que é o nosso caso, que a gente não tem nada no corpo, né, que não tem uma ferida, não tem um machucado, né, tá lá um problema no sistema nervoso central. Então, principalmente nesse caso, como é que a pessoa vai avaliar olhando? Quem olha para mim hoje, a Flávia tá super bem, e hoje eu fui lá pro postinho, vou precisar tomar a injeção de corticoide, porque eu também não posso, eu tenho alergia a outras medicações, e lá vou eu pro corticoide para aliviar a minha dor. Então, assim, mas quem olha, a Flávia tá bem, né? Exatamente. Então, é isso que a CIF, ela analisa todo o contexto social, não só a patologia em si. Olha só, tem uma pergunta aqui que a Cláudia fez sobre a questão da carteirinha do Detran. A carteirinha do Detran, ela te dá direito ali, a depender do estado, um desconto ou isenção de PVA do carro,
e também da vaga especial, né? Aí você tem a carteirinha Detran, você vai ter a carteirinha e vai ter a identificação do carro, né? E aí, né, tem a limitação, né? Tem que ser o condutor, tem que ser a pessoa que tem a carteirinha, o carro tem que estar identificado, então assim, no final das contas é a vaga e eventualmente ali um desconto, alguma coisinha do IPVA, né? O problema, pessoal, dessas questões relacionadas a esses direitos, assim, é que muitos acabam sendo muito, assim, relacionados a essas questões muito, assim, de acesso, né? Então, fila preferencial, um atendimento preferencial, tal. Então, assim, por exemplo, a carteirinha do Detran não dá direito, por exemplo, à compra com isenção do IPI, né, e tal. É um outro tipo de avaliação, é um outro tipo, até porque é com a fazenda do Estado e a fazenda federal, então... Né? São cada coisa com a sua, como eu falei, né? Com o seu procedimento, o seu protocolo muito específico. Deixa eu ver aqui, o laudo, tem muita dificuldade de ter o laudo. Eu acho bem interessante também, doutor, a gente propor, então, de repente, uma live para explicar para o pessoal sobre CIF, CID, que isso é um tema também que, como está sendo bastante abordado aqui, que o pessoal está perguntando e estão questionando bastante, e já foge um pouco daqui desse assunto de hoje, quem sabe a gente propõe, né, uma próxima live explicando isso aí por si só, a isenção de imposto do carro e essas carteirinhas e tal, né, elas por si só já dão uma live, né? Sobre o laudo, acho que é interessante a gente poder falar um pouquinho, Flávio, que não estava muito no programado e já está bem adiantado da hora, mas vamos aproveitar que tem muita gente que a gente comenta muito rapidamente aqui. O laudo, pessoal, o ideal era que o laudo ele tivesse, de fato, uma validade indefinida, né? Porque não é uma doença que tem cura, né? É uma situação que você vai estar para sempre ali. Hoje, o máximo que você tem é 1 grau ali, né? Hoje você está um pouco melhor, outro dia você está um pouco pior, e você tem essas variações, mas a cura, efetivamente, infelizmente, não existe, né? Mas isso é um avanço que ainda está caminhando, né? Então, por exemplo, o pessoal do grupo do autismo, por exemplo. Doutor, aí, eu vou interromper um pouquinho, tá? Eu não queria entrar, eu entrei sem querer, mas já que eu entrei, eu estava jogando aquela pergunta do laudo, porque eu não sei se a Flavinha tinha se dado conta, é porque tem médicos que negam o laudo. Sim, eu vou entrar nisso. Principalmente reumatologistas que não estão de acordo com as leis, por exemplo, a lei da fila. E aí o paciente quer um laudo, ele quer uma descrição do que ele tem e o médico se nega. Então, pelo que eu entendi, a pergunta era essa. Como é a lei e a relação? Ele pode se negar em fazer o laudo? Era mais ou menos isso. Vou chegar nisso aí. Pois é, porque essa questão do laudo, ela realmente é muito polêmica, né? Então é isso. O laudo, infelizmente, ele não deveria ter a validade, né? Por exemplo, como eu estava falando aqui, né? O pessoal do autismo conseguiu esse prazo indeterminado do laudo agora muito recentemente, depois de muita luta, depois de uma mobilização muito grande e tal. Então são avanços que vão acontecendo. Que nem perguntaram aqui, se a doença não tem cura, por que validade? Essa é a pergunta, né? Mas são avanços que a gente vai conseguindo fazer. Em relação ao laudo, pessoal, aí uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática, né? Porque eu gosto sempre de falar assim, bem da coisa da realidade, e não ficar falando só o que está no texto e na academia, né? Na teoria, o médico ele é obrigado a dar laudo e relatório. Ainda mais o médico que te atende, que conhece seu caso e tal, ele tem uma obrigação, inclusive ética, de fazer isso. Mas na prática, aí entra a prática e a realidade, né? Você vai pedir para o seu médico lá e ele se nega a fazer, fica inventando todo tipo de justificativa e tal. Você vai fazer o quê? Você vai agredir o médico? Não. Né? O que você pode fazer? Você pode fazer uma reclamação junto ao CRM, se for um hospital público, fazer uma ouvidoria, você pode tomar ali algumas medidas, né? Mas aí qual que é o problema? Quando você começa a tomar suas medidas, a relação médico-paciente já se deteriora completamente, entendeu? Então é muito delicado quando acontece essa situação do médico se negar a fazer um laudo, porque você não tem uma resposta fácil. Isso eu tô falando, pessoal, bem assim, ó, realidade, né? Saindo da teoria. Porque é isso, você vai bater de frente com o médico para te dar um laudo, aí já deteriorou essa relação médico-paciente, o cara não vai fazer, se fizer, pode fazer de má vontade, até de uma forma que vai te prejudicar. Então é muito complicado. Então, qual que é a minha orientação quando acontece isso? Não é a melhor orientação, pessoal, mas é o que dá para a gente fazer na vida real, é procurar outro médico. Então, se você está sendo atendido por um médico que se recusa a fazer um laudo, infelizmente,
a orientação é essa. Agora, você é SUS dependente, né? Você não tem um plano de saúde, você não consegue ser atendido pelo médico particular. Aí sim vale a pena você fazer uma ouvidoria, fazer uma reclamação e tal, porque ali você consegue, né, até brigar um pouco mais, digamos assim, pelo seu direito. Mas no âmbito do plano de saúde, do particular, essas relações pessoais acabam influenciando bastante. Então, a orientação se negou, quer dizer, então, que ele não está tendo esse conhecimento, essa profundidade de conhecer a sua doença, esses pormenores, principalmente os que consideram que a fibromialgia é uma questão psicológica, ou uma depressão e tal. Então, acho que é até um sinal importante para procurar um outro profissional que entenda melhor, né, e que entenda mais aprofundadamente. Então é isso, uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática, né? Infelizmente, a gente tem que, eu gosto sempre de falar uma coisa assim, para você de fato se empoderar enquanto paciente. Uma outra pergunta interessante aqui, Flávia, acho que até já estou me estendendo demais aqui, então já vamos partindo para o final, que eu acho que é importante a gente falar, que é do canabidiol. Também não estava na pauta, mas acho que é interessante a gente poder falar um pouquinho. Afinal, é um fitoterápico importantíssimo para quem tem fibromialgia, quem tem dor crônica e tal, né? Então, acaba que é interessante. No SUS, pessoal, ainda temos muita dificuldade, né? Então, tem alguns estados aí que criaram leis para poder dar o fornecimento do canabidiol pelo SUS. Por exemplo, São Paulo. Na época que teve na lei de São Paulo, eu até fiz um post no Instagram e o pessoal não gostou muito, assim, porque foi um pouco polêmico, porque eu falei, pessoal, essa lei não tem nada para comemorar, porque a lei de São Paulo, por exemplo, ela determina que o SUS ofereça o canabidiol, né, e derivados pelo SUS, e que isso vai ter que ser regulamentado em algum momento. Mas a lei, ela não dá ela não concretiza o direito, ela só fala, o direito está aqui, em algum momento ele vai acontecer. Tanto que depois de quase 3 anos é que foram regulamentar em São Paulo, né? Então, ainda no SUS, nós temos um pouco de dificuldade, assim, de forma administrativa, direta, depende muito do estado e tal. Mas, judicialmente, nós temos conseguido, sim, né? Então, tratamento com canabidiol, óleo de canabidiol, tal, pelo SUS é possível. Só que é muito difícil. Pelo plano de saúde, é muito mais acessível, tanto de forma administrativa, seja direto com o plano, seja uma reclamação do INSS, ou seja judicial, é muito mais possível e muito mais acessível do que contra o SUS, né? Então, ainda, em relação ao canabidiol, ainda também é uma coisa que está muito insidiosa ainda no Brasil, infelizmente, né? A polêmica ainda é grande, tem muitos grandes nomes e instituições que ainda são um pouco contra o canabidiol, né? Então, a gente ainda está avançando um pouquinho aí. É um assunto ainda também que daria outra live, né? Porque é bem um assunto polêmico, que tem bastante coisa aí para falar. E, gente, eu estou vendo que tem muitas perguntas ainda. Estou perguntando também de jurisprudência, de aposentadoria para servidor público. Servidor, a gente sabe que é até mais fácil, né, doutor? O servidor está muito mais abarcado por lei do que o seletista, infelizmente. Isso. E aí é questão de correr atrás e sempre tem essa questão dessa avaliação de saber como que está o paciente, qual é a situação, que não é simples assim só ter fibromialgia e vai conseguir, né? Não, infelizmente não. Posso fazer só um comentáriozinho rápido sobre o laudo, que acho que seria interessante, aproveitando que está tendo, deixa eu ver quantas pessoas tem aqui, 240 pessoas, né? Muita gente. Parabéns se vocês não fibram aí pelo sucesso da live. A questão do laudo, que eu acho importante, é o seguinte: vocês, enquanto pacientes, entenderem o que é um bom laudo. Eu acho que é interessante também a gente poder falar isso aqui. Por quê? Isso ajuda a vocês a alcançarem os seus direitos, né? Então, tem lá a lei e tal, mas um laudo bem feito também é o coração de tudo, seja um processo judicial, seja um processo administrativo. Então, o que é importante de você ter no laudo? Primeiro, ele tem que ser muito pormenorizado. Então, o laudo pode ser até redundante. Quanto mais informações, melhor. Então, não basta um laudo falando assim, a paciente Flávia, ela tem fibromialgia e sente dores crônicas e usa... Não, tem que falar. A paciente, ela tem diagnóstico de fibromialgia desde tal idade, ela fez tal tratamento foi efetivo, tal tratamento não teve resultado, já tentou essa técnica, aquela, hoje ela está usando tal medicamento, hoje apresenta tal sintoma, já apresentou. Então, tipo assim, fazer toda uma explicação muito pormenorizada do que já aconteceu com você, de tratamento, de sintomas, de evolução, e do como você está hoje. O que você está usando de medicação, de tratamento de terapia e de medicação. Então, quanto mais informação tiver, melhor. Porque quando você levar essa informação, esse laudo mais completinho, por uma perícia do INSS, por exemplo, ou para o judiciário, você não deixa dúvida da sua situação hoje, né? Que não fica assim, tem fibromialgia, tá, e aí?
qual é o sintoma, qual é a incapacidade, qual é a dificuldade e tal. Então, quanto mais informação no laudo, melhor, né? Sendo bem pormenorizado, contar bem, de fato, a historinha de vida do paciente. Então, é sempre importante, chega muito para a gente aqui, infelizmente, aqui nos processos que eu faço, às vezes uns laudos de 2, 3 linhas. A gente fala, poxa, infelizmente não dá, tem que ter informação, porque senão o juiz não vai entender o que está acontecendo, o perito não vai entender o que está acontecendo, e acaba, às vezes, dando esses conflitos, né, com os peritos e tal. Então, um laudo, ele é o coração de tudo no final das contas e faz toda a diferença. Perfeito, perfeito. Doutor, eu acho que a gente pode encerrar, então, essa live, a gente estendeu bastante, né? Mas vamos agendar uma próxima aí para explicar para o pessoal outros assuntos, abordar outros assuntos que a gente viu aqui, que ainda tem bastante dúvida. O que não falta é assunto, né? Não falta. A gente fica à noite, um mês todo aqui falando. Então, pessoal, eu quero agradecer muito aos doutores, doutor Fabrício, doutor Alexandre, doutora Ana, pela parceria, pela paciência, por estar sempre com a gente, pela paciência mesmo, né? Porque eu vou lá, acho que todo dia encher o saco deles um pouquinho. Ai, essa situação, como dá para resolver? Como que faz? Então, quero agradecer imensamente por vocês estarem conosco. Agradecer a todos que estiveram na live. Lembrem-se que a doutora Ana, então, quem chamá-la lá no Instagram e segui-la, ela vai disponibilizar um material, então fica mais fácil de entender quando está escrito, né? Até porque a gente esquece, então, tá lá, leiam, e vocês vão entender um pouquinho melhor sobre essas leis. Espero que a gente tenha conseguido resolver aí muitas dúvidas. Sei que muitos ainda devem ter algumas dúvidas, mas espero que tenham aproveitado a live. Muito obrigada, pessoal. Então, Foi ótimo. A gente encerra por aqui. Um beijo para todos e até a próxima.